Em 18 de janeiro de 2005, The Game lançava seu primeiro álbum de estúdio, pelas gravadoras Aftermath, G-Unit e Interscope. Estamos falando do The Documentary, alcançando o número 1 da Billboard 200 e vendendo 586 mil cópias na primeira semana. E em março de 2005 foi certificado duplo platina. E em novembro do mesmo ano já tinha vendido 2,5 milhões de cópias nos Estados Unidos, com músicas como Hate It Love, How We Do, West Side Story, Church for Thugs, Higher e Put You On The Game. E por aí vai. Esse sem dúvida foi um dos melhores álbuns que já saíram no mundo do hip hop, e fez ele ser coroado como um dos melhores rappers da costa oeste. Mas antes de todo esse sucesso, ele já estava fazendo música, e hoje vamos falar sobre sua biografia antes dele assinar com Dr. Dre, e depois sobre seu primeiro álbum. Jason Taylor, nascido em 29 de novembro de 1979, em Compton, Califórnia, teve uma infância difícil. Aos 7 anos ele foi colocado em um orfanato. Aos 13 anos, um de seus irmãos mais velho foi baleado em um posto de gasolina. Quando ele tinha 15 anos, Taylor foi retirado do sistema de adoção e mudou-se para a casa de sua mãe. Ele inicialmente teve um relacionamento tumultuado com ela. No ensino médio, The Game estava envolvido com esportes, incluindo basquete e atletismo. Mas em 1999, ele foi expulso por ser pego com drogas. Já no início dos anos 2000, The Game começou a vender drogas e a participar de atividades de gangues. Antes que falem que eu esqueci, tem um episódio que o The Game participou do Change of Heart. Ele se apresentou como J.T. Taylor. Esse programa é parecido com os casos de famílias aqui do Brasil. The Game ficou sendo zoado porque no final do programa ele quis continuar com a sua então namorada Shani e ela escolheu ficar com outro cara. Ele foi rejeitado ao vivo. A história do The Game com rap começa em outubro de 2001, quando ele foi baleado 5 vezes e ficou em coma por 3 dias. Logo após se recuperar, ele decidiu se dedicar ao rap. The Game disse a seu meio-irmão para sair e comprar todos os álbuns clássicos de hip hop. Ao longo de 5 meses, ele estudou todos os vários álbuns de rap influentes e desenvolveu uma estratégia para se transformar em um rapper. Com inspiração como Nas, Dr. Dre, Big Daddy Kane, AZ, ele começou a fazer rap de forma underground. E começou a fazer freestyles e se dedicar. Em 14 de fevereiro de 2002, The Game estava em uma conferência de hip hop, organizada por Louis Farrakhan, este que é um ativista político norte-americano, onde Louis falava sobre como os rappers no underground deviam se ajudar e trabalhar mais juntos. Nessa conferência tinha uns 400 rappers, e The Game estava presente e mandava umas rimas com o grupo The West Siders, que na época era formado por Trey D, Goldlow e Snoop Dogg. Nesse dia Snoop Dogg não estava, mas durante esse freestyle ele chamou a atenção do rapper, produtor e empresário J.T. The Big Figure, que gostou do The Game. Ele descreveu o The Game como se ele tivesse a voz do Shine, o flow do Fabulous e suas rimas fossem iguais de um membro de gangue de Compton. Foi aí que J.T. quis conhecer o The Game. J.T. disse que The Game não tinha uma demo, não tinha um empresário, nem nada. J.T., quando estava falando com o The Game, não chegou a falar de um contrato, mas falou que ia promover ele e pagar por suas músicas lançadas. Foi aí que The Game entrou para a Get Low Records. Essa foi sua primeira gravadora. Yo, I'm gangster. You can tell by the rag. Pull my pants up. You can tell by I'm set. Oh, let's do it. I'm just trying to. I'm gonna try to freestyle this one. That's it. I'm gonna try to freestyle this one. I ain't gonna even double this one, Sean. I'm gonna just freestyle because I ain't gonna even remember it. I'm gangster, nigga. You can tell by the rag. All right, let's do it. Gangster, nigga. You can tell by the rag. So how'd you find The Game? I found The Game February 14, 2002. Minister Farrakhan had gave a hip hop summit about, and within the auditorium or this big section conference room, it was 400 rappers in there, and we all waiting to go see Minister Farrakhan and Russell Simmons. So all these different guys having ciphers, different people walking around networking.
And the only rapper stood out to me was that dude, The Game. He's Out tall of as 400 people in this room, I said, this dude right here, this him for us on the West Coast. For whatever reason, it just in my mind, and it came true. before you even heard him rap. No, he was rapping. Okay. He was rapping for Trey D of the East Siders, Goldie Lokes from the East Siders. He sound like Shine, but he rapping like Fabulous, but his bars about Compton gangbanging. So I'm like, ooh. The Game, antes de assinar com a Get Low Records, não tinha lançado nenhuma música. Ele fazia uns freestyles, mas música oficial ele só foi lançar em 28 de maio de 2002. E a primeira música que o The Game lançou foi Time's Up, no álbum Noble Justice, do Young Noble, esse que era membro do Outland. I couldn't do it, it's funny I done it. Nigga said he can't take it, but look how I run it. I let niggas eat, now it's time to get my cream. So me and Sean stay straight. The Game realmente virou um rapper quando entrou na Get Low Records. Foi lá que ele começou a lançar músicas e escrever sua carreira. Nessa conferência onde Louis Farrakhan falava de um bairro chamado Black Wall Street, em Tulsa, Oklahoma, onde uma parte foi queimada e boa parte foi expulsa da região, mas depois eles se reergueram, foi inspirado por esse discurso do Louis Farrakhan que The Game fundou sua gravadora, a Black Wall Street Records. Mas essa história fica para outro vídeo. A primeira mixtape oficial lançada pelo The Game foi em 21 de outubro de 2002. Foi a mixtape QB to Compton. Essa mixtape, o JT comprou 9 músicas inéditas do Nas e colocou com as músicas do The Game, parecendo que os dois tinham algum vínculo, ou se conheciam, mas na verdade foi o JT que montou essa mixtape para divulgar o The Game. Vendendo cerca de 5.000 cópias, esse projeto deu uma certa notoriedade para o The Game. Essa é a capa da versão online. JT diz que essa mixtape foi parar na mão do Dr. Dre, o que fez The Game assinar com a Aftermath. Let me make a mixtape and call it QB to Compton. At the same time, Jay-Z and Nas is going at it. He just dropped Ether, and when Ether dropped, I dropped QB to Compton. So it made it like Game was connected with Nas, but that was me. Game didn't know Nas. I'm the one architect that, and that's how he ended up with his deal with Dr. Dre off that mixtape. Wow. 5, whatever way, dog, the game get live. Keeping it gangsta in the PD, 50 below. Late night, I'm in Dublins, and I got myself a fall. The hood love me. Hood. Em 16 de novembro de 2002, The Game e seu irmão, Big Face, lançaram a mixtape You Know What It Is, volume 1. Essa mixtape saiu pela Black Wall Street Records. Alguns anos mais pra frente essa mixtape foi lançada novamente, mas é a mesma tracklist. Apenas a capa que muda. JT diz que foi a mixtape QB to Compton que fez Dr. Dre assinar com The Game. Outras fontes dizem que foi essa mixtape You Know What It Is, volume 1, que foi parar na mão do Puff Daddy e posteriormente na mão do Dr. Dre. Ou pode ter sido as duas mixtapes, que chamaram a atenção do Dre. Em 2003, The Game assinou com Dr. Dre, entre junho e agosto, segundo o site da Aftermath. The Game teve um adiantamento de $50.000. Esse dinheiro do adiantamento acabou, e ele precisava de mais. Foi quando ele ligou para o JT e vendeu mais músicas que ele tinha gravado na época da Get Low. Em 2003, a Get Low Records liberou a mixtape Live from Compton. Isso deixou o então empresário do The Game, Jimmy Henchman, furioso, e foi aí que começou a treta entre The Game e o JT. Jimmy Henchman ofereceu $75.000 pelas músicas que o JT ainda tinha do The Game. JT quis $250.000. Isso fez as coisas ficarem tensas, porque todo mundo sabia como o Jimmy Henchman era, menos o JT, que continuou lançando as músicas em mixtapes
que ele comprou do The Game. When Game was under Jimmy Henchman, Uh-huh. and Jimmy Henchman was calling my phone personally, telling me, hey, look, homie, I don't know what you got going on with Game, but that's my artist. Mm-hmm. I heard you got some stuff with him, and I advise you, don't put that out, homie. It won't be good for you. Okay. And I said, good for me? Who is this? Yeah, this is Jimmy Henchman. Now, at this time, I don't really know who he is, but it didn't matter. Then my partner said, nah, he a big time dude. I said, okay. So I said, let me call you back. So I don't want to call him. While he called me back again and was like, yeah, so what's up, homie? You got them game masters. I said, look, bro, I'm from Field Mode. First of all, I got real killers gave me money in on this to get this project done. Mm-hmm. If y'all niggas don't want to buy this shit from me, boy, I'm putting this shit out. He said, man, if you put the album out, it's gonna be problems for you and they not gonna go away. I say, boy, do what you gotta do. Nigga, I'm out here starving in my hood right now. So I sat on the dope. I called 50 Cent. Well, I ain't called 50 Cent, I called Young Buck. He put me on the phone with Tony Yayo. Tony Yayo got Shy Money. They're like, hey, the nigga JT, you know, because they just had signed Game through the G Unit, Umbrella, Dr. Dre, Aftermath, and then Interscope. So once that happened, I knew, let me be respectful. Because I had already went to Dr. Dre, Aftermath, and they was like, you got the right paperwork, but this the same songs we already heard that we gave him his deal from. It was from your project. And I'm like, oh, this motherfucker, okay. Boom. So now I'm trying to shop it to 50 Cent and them. Well, 50 Cent and them wasn't cool with Jimmy Henchman anyway. So when 50 Cent like, bro, that's your shit, man, do your shit. I said, oh, man, that I'm finna go get me a deal. But Jimmy Henchman keep calling my phone. Then now I found out like, hey, boy, he could get you killed. I said, I'm so broke, I don't give a shit about that. I'm putting this shit out. Right, because for those who don't... So he came back, and that's when I was able to buy some more songs and get him to sign the work for hire agreement. Okay. And that is the moment that I was able, I said a few months later, he did the song with Jim Jones. Certified Gangsters. He did that, and then boom, his buzz was going up. Yeah. And that's when I went to Aftermath. And then at the Aftermath, I went to G Unit. Right. And then in the midst of talking to G Unit, that's when Jimmy Henchman was calling. Yeah. Because they like, JT got the real masters. And I paid for this. They offered me $75,000. I said, I want $250,000 or I ain't budging. Well, you only spent $12,000. So what? I believed in him first. The Game também disse recentemente que só tem amor pelo JT em uma entrevista na Vlad TV. Now, before you actually dropped your album, JT put out The Untold Story. Right. Did that piss you off? No, that was the demo. Okay, but the fact that he commercially released it before your album. No, I wasn't tripping because I had love for JT for, and still got love for him. It's like a love-hate relationship with me and him because we feel like he don't get enough props, for, helping kickstart my career. But I always get this nigga his props when he deserve them. Some of the shit that he tried to take credit for is just absurd. Mostrando que toda essa confusão ficou no passado. Em 2003, The Game apareceu no vídeo In Da Club, do 50 Cent. Não tem uma data exata que ele assinou com a G-Unit, mas foi ainda em 2003. Não é nenhuma novidade para ninguém que o The Game nunca quis entrar na G-Unit. Várias pessoas já falaram isso. Angelo Sanders, que era AR da Aftermath, ele que era responsável por desenvolver os novos artistas e conectar esses artistas com pessoas influentes na música. Na época, Angelo Sanders disse que o The Game queria ser artista solo, e por causa do Dre, ele entrou na G-Unit. Shaman XL disse: quando estávamos trabalhando no Get Rich or Die Trying, Game estava no estúdio com o Dre. Só de boa. Mike Lynn me apresentou a esse garoto de Compton. Ele era bem mais novo na época, um cara humilde tentando se destacar. Eu reservei um tempo para ouvi-lo e falei: 50, esse garoto tem algo. 50 Cent começou a ouvi-lo e curtiu. A gente pensou, esse pode ser o cara da Costa Oeste. Então, Jimmy Iovine começou a empurrar essa ideia para o 50, e o 50 aceitou. Foi então que o The Game entrou para a G-Unit. Em 13 de agosto de 2003, a G-Unit lançou a G-Unit Radio Part 3, Take It to the Streets, e The Game aparece na música So Hard. Brooklyn playing CeeLo, call me NY Game. Gucci, Chuck Taylor, black diamonds in my chain. G you net. I write it on your vest, spray painted on. Foi a primeira música do The Game com a G-Unit. Dizem que essa música era para estar no álbum Beg for Mercy, mas foi retirada de última hora. Em novembro de 2003, a G-Unit lançou o álbum Beg for Mercy.
The Game não participou do álbum, mas aparece quase em todos os videoclipes. Vamos para maio de 2004. The Game foi capa da XXL Magazine, junto com Dr. Dre, Busta Rhymes e a Ivy, mostrando que estava sendo uma das promessas do Dr. Dre. Em junho de 2004, ele saiu no álbum do Lloyd Banks, The Hungry for More, a música When the Chips Are Down, que é uma música muito boa. Tem um vídeo sobre a carreira do Lloyd Banks, quem quiser assistir, vou colocar na descrição esse vídeo. A Unity continuou com sua série de mixtapes, e lançou a Unity Radio Part 6, Motion Picture, em abril de 2004. Ela reúne faixas inéditas e exclusivas da Unity, incluindo participações de 50 Cent, Lloyd Banks, Young Buck, The Game e Snoop Dogg. O título faz referência ao movimento de Floyd Mayweather, amigo do 50 Cent na época, como apresentador da mixtape. A Unity também lançou a Unity Radio Part 7, King of New York, apresentada pelo DJ Who Kid, e foi lançada em 6 de maio de 2004. The Game também apareceu na faixa 3, Don't Push Me, com 50 Cent. Em 29 de julho de 2004, a Unity lançou a Unity Radio Part 8, The Fifth Element. Este projeto foi uma colaboração entre DJ Who Kid, The Game e o apresentador Steve O. Embora seja uma mixtape da Unity, a parte 8 dessa série de mixtapes foi focada exclusivamente no The Game. The Game também apareceu no videoclipe Certified Gangstaz, do Jim Jones, e foi lançado oficialmente em 19 de julho de 2004. Young Buck lançou a música I Love the Hood, com participação do The Game. Foi lançada ainda em 2004. Ela faz parte da mixtape Welcome to the Hood, feita com DJ Who Kid, e lançada em 31 de maio de 2004. Também tem um vídeo da carreira do Young Buck no canal. The Game lançou a mixtape Who Got Game. Essa mixtape saiu pela F também, com feat de Pesos. A faixa que chama mais atenção é Get It, que vem com feats do Jay-Z e do Dr. Dre. Foi por causa dessa música que começou a treta do Jay-Z e o The Game. Jay-Z não gostou do The Game lançar essa faixa na mixtape, e foi responder o The Game em fevereiro de 2005, em um freestyle cheio de diretas para o The Game. I put my verse on y'all records and all that. I want 700%. Yeah, I put my verse on y'all records. I want 700%. I'm coming in for 700%. Do not put my verse on your records, alright? Yeah, young guns, set it off. M-Easy, it's like that. Get 'em home. Greatest. You playing the bang, I'm playing the bang too. You saying my name in sync. Hold on. The Game também apareceu na música Stomp, do álbum Straight Outta Cashville, do Young Buck, lançado em 4 de agosto de 2004. Ainda em agosto, The Game também participou do DVD Life a Day. Este que é um documentário que acompanha um dia na vida dos artistas e pessoas ligadas ao hip hop, capturando cenas do cotidiano, bastidores de gravações, shows e entrevistas, e momentos da vida pessoal. Em setembro de 2004, The Game lançou a mixtape West Side Story. Essa mixtape ajudou a impulsionar a carreira do The Game e sua associação com a Unity e a Afterman. O single West Side Story, com participação do 50 Cent, foi lançado oficialmente em 28 de setembro de 2004. Estreou no número 93 da Billboard Hot 100. Essa faixa serviu como o primeiro single do álbum de estreia do The Game e foi produzida por Dr. Dre e Scott Storch. A primeira colaboração entre The Game e Snoop Dogg aconteceu oficialmente em 2004 e foi nessa música West Side Story. Embora Snoop não seja acreditado oficialmente como feat no título, ele aparece na música com backing vocals e interlúdios. Em 5 de outubro de 2004, JT lançou Untold Story, volume 1, pela Get Low Records. JT disse que sabia do lançamento do The Documentary e decidiu lançar essa mixtape. Todo mundo conhece a fama do Jimmy Hinchman, só o JT que não. Acho que por isso que ele lançou essa mixtape. O single How We Do do The Game, com participação do 50 Cent, foi lançado oficialmente em 30 de outubro de 2004. Produzida por Dr. Dre e Mike Elizondo. Ela estreou na posição número 65 da Billboard Hot 100 e rapidamente subiu para o número 4, onde permaneceu por várias semanas. Essa música ficou na parada por um total de 28 semanas consecutivas, tornando-se o primeiro single do The Game a atingir o top 10 da Hot 100 e o quinto do 50 Cent. Foi depois desse single que o The Game divulgou a data do lançamento do The Documentary, 18 de janeiro de 2005.
em um DVD que vinha com o trailer do álbum. Não tem como falar dessa música e não falar do remix não oficial que foi colocado na internet, que tem o Tupac como feat. The Game também apareceu no GTA San Andreas, que foi lançado em 28 de outubro de 2004. E The Game forneceu a voz ao personagem Beat Up. The Game também lançou uma mixtape com DVD em parceria com o New Jersey Devil, que é seu DJ até hoje, e o DJ Vlad. A mixtape se chama Devil's Advocate, que foi lançada em novembro de 2004. Essa mixtape, The Game falou muito bem da G-Unit, mas disse que ia focar mais nos artistas da Black Wall Street. Nessa mixtape foi a primeira vez que o The Game atacou o Ja Rule, na faixa New York, New York, mostrando que estava fechado com a G-Unit. Em novembro de 2004, The Game lançou a mixtape Change It to The Game. The Game já estava com muito hype, e o álbum The Documentary estava certo que ia ser um sucesso. The Game também participou da promoção do Boost Mobile na música Where Are You At? E apresenta versos do Kanye West, The Game e Ludacris. O impacto do comercial foi tão grande que muitos consideraram a música um hino na Boost Mobile. Também a montagem que fizeram do The Game, dizendo que ele seria a capa da XXL Freshman Class, de 2004. A XXL Magazine só foi lançar a primeira Freshman Class em 2007, mas é uma boa montagem. The Game também gravou uma versão de Dreams. Ficou muito boa, mas ainda assim a versão oficial eu acho melhor. 2001, 5 years later the war is done. My brother never coming home and my mother lost her oldest son. Why should I go to The Game lançou a mixtape The Chronics em parceria com seu meio-irmão Big Face, que foi lançado em novembro de 2004. Em 18 de dezembro de 2004, The Game lançou You Know What It Is, número 2. Essa aqui foi sua última mixtape antes do The Documentary. Eu não vou falar sobre a treta do The Game e do 50 Cent, e nenhuma treta do The Game. Essa série vai ser sobre a carreira do rapper The Game. Já tem um vídeo no canal falando sobre as tretas do The Game. Em 2005, The Game lançou muita coisa, mas vou focar só no The Documentary. Os lançamentos de 2005 vai ser na parte 2 desse vídeo. Vamos falar sobre o álbum agora. Esse álbum que foi originalmente intitulado como Niggas with Attitude Volume 1. E finalmente, 18 de janeiro de 2005, The Game lançou The Documentary. Quando o projeto tão aguardado foi lançado e os números da primeira semana chegaram, a Costa Oeste estava de volta no mapa. Começaram a surgir perguntas sobre quanto o Dr. Dre realmente produziu, quanta ajuda o 50 Cent deu, quanto o próprio Game fez. Controvérsias à parte, o The Documentary é um dos melhores álbuns de rap dos anos 2000. E a versão deluxe, lançada pouco tempo depois, vinha com o DVD do make-off do álbum. E a música Till the Wheels Fall Off com Mr. Porter. Candy paint, low riding 22s, run up on my old school, see what the semi do. Hop out, corner store, grab me a OE. Vamos track por track agora. Reasonable doubt, smoke chronic, get hit it doggy style before I go out. Until they sign my death certificate, all eyes on me. I'm still at it, illmatic. Ainda, produzido por Dr. Dre e Che Vicious. The Game disse: A gente já tinha terminado o álbum, feito a sequência das músicas, e o Dr. Dre disse, agora precisamos de uma intro. Eu respondi, uma intro? Já tô sem rima. E ele, não, vou só encontrar algo que se encaixe perfeitamente antes de West Side Story. Achei que ia ser fácil, mas essa parada demorou 1 mês. Dre passou por tipo 30 samples diferentes até achar o que queria. O Dre é muito exigente, mas quando ele encontra o que está procurando, é sempre o melhor possível. Ele foi testando diferentes sons, sincronizando todos, e todos pareciam bons para mim. Mas ele achou o certo e ficou satisfeito. Não faço ideia de quem é o cara falando na intro, nunca conheci. O Dre provavelmente tirou aquilo do The Price is Right ou algo assim. West Side Story, com 50 Cent. Produzido por Dr. Dre and Scott Storch. West Side Story era para ter ido para a trilha sonora do filme Amigos por Acaso. Mas o Dre falou, isso aqui é pesado demais para uma trilha sonora.
West Side Story foi escrita em 2002 e eu nunca voltei para terminar a música. A gente deixou como estava. Quando o 50 Cent apareceu, ouviu a faixa e ele escreveu o refrão. Nenhuma daquelas músicas era do 50. Ele chegou quando o álbum já estava praticamente pronto e só colocou o toque 50 Cent nelas. Eu nem fazia parte da G-Unit ainda. Eu não tinha escrito o refrão porque achava que ia ser só uma faixa de trilha sonora. Então pensei que o Dre ia bolar algo. Mas ele curtiu os versos e colocou o 50. O 50 escrevia refrões de forma bem melódica. Ele ouvia a batida e escrevia com base no que a batida dizia para ele. Não era uma questão de emoção ou sentimento como a maioria dos rappers faz. Era tipo... Na época, tudo que ele escrevia virava ouro. Mike Lean disse, essa foi a primeira música que o Dre e o Game fizeram juntos. O 50 ainda não estava envolvido. A música era só do Game. O diferencial que o 50 trouxe foi o talento para criar refrões. O Game ainda estava desenvolvendo isso. Os refrões do Game eram mais de rua, enquanto os do 50 tinham potencial para tocar no rádio. A gente estava tentando fechar essa lacuna, mas o Game melhorou bastante depois na criação de refrões. Dreams, produção Kanye West. The Game disse, conheci o Kanye numa festa gigante que o Nelly deu na Niketown. Depois da festa, como eu era tipo o rei do freestyle, vieram falar, tem um cara chamado Kanye West que quer rimar contigo. Eu já tinha ouvido falar dele, mas achava que ele era só produtor. Fomos até o estacionamento e aí chega esse cara com jeans apertado, moletom da Nike e Air Max. Eu pensei, esse é o cara? Começamos a rimar, e se um dia eu perdi numa batalha de freestyle, foi essa. Kanye me destruiu, as garotas rindo, foi tenso. Depois rimamos de novo na Melrose, aí eu já estava preparado. Eu e Kanye temos história. Se acontecer algo com ele, eu quebro alguém. Um dia o Kanye me ligou. Você não vai acreditar, Game. Achei um sample insano, chama Dreams. Ele começou a falar sobre os sonhos dele e me mandou a batida. Ele veio para Los Angeles, entramos no estúdio e eu escrevi o primeiro verso. A galera achou tão bom que me pressionaram para terminar, mas eu travei. Tive bloqueio criativo por uns 2 meses. Um dia, não lembro o que houve, mas me deu um estalo. Sentei no sofá com um CD player velho, fiquei ouvindo a batida por 4 horas. Aí, as palavras começaram a vir. Dreams. Foi uma das primeiras músicas que gravei na Aftermath. Hate It or Love It, com 50 Cent. Produção Cool and Dre, Dr. Dre, BG Knockout. Hate It or Love It apareceu no meio do processo de gravação do The Documentary, provavelmente no começo de 2004. Eu já tinha o beat quando estava indo para a casa do 50. Foi bem na época em que entrei para G-Unit. A viagem de Nova York para Connecticut levava tipo 3 horas. Eu estava no banco de trás da Escalade, escrevendo no meu sidekick. Mike Lean disse, Hate It or Love It era para ser do 50. Ele me ligou quando terminou e disse, tô pensando em ficar com ela para mim e para G-Unit, mas talvez dê pro Game. Conheci o Cool and Dre em 2002, no começo do ano. Eles já eram meus manos antes da fama. Antes deles produzirem qualquer coisa que bombasse, eles já estavam comigo. Higher, produzida por Dr. Dre, Mark Batson. The Game, Higher, era uma música do 50. Estou falando da batida. Quando entrei no estúdio e ouvi aquilo, fiquei tipo, de quem é essa parada? Achei insana. O Dre falou, fiz pro 50, mas ele não curtiu. Se quiser, é sua. Então escrevi os 3 versos ali mesmo, em cerca de meia hora. Foi fácil demais rimar nessa base. Depois de cada verso, eu mostrava pro Dre, porque ele é o tipo que pode entrar e dizer, essa música tá uma merda, reescreve tudo. How We Do, feat 50 Cent, produção Dr. Dre, Mike Elizondo. The Game. Eu estava no estúdio mexendo em uns 30 beats do Dre, sem autorização. O Dre tinha saído para uma reunião e eu menti para o engenheiro dele, o Vito, dizendo, o Dre quer que eu ouça umas paradas. Eu não curti os beats que estavam abertos para mim.
Encontrei o beat que se chamava Fresh 83. Acho que ele achava que soava tipo música de break de 1983. Eu amei na hora. Quando o Dre voltou, ouviu meu primeiro verso e falou: "Temos que terminar isso", mas eu ainda não tinha refrão. Só rimei direto. Então, Dre chamou o 50, que veio e escreveu o refrão. O som ficou tão louco que o 50 quis participar. Ele pegou o meu segundo verso, cortou algumas palavras e ajustou para o flow dele. Não mudou muito. Era tudo meu verso. Ele só deixou mais conciso. Esse clipe foi um desastre. Foi dirigido pelo Hype Williams sem roteiro. Pagamos 750 mil por um vídeo genérico. Nenhuma modelo nova, nenhuma explosão. Só um vídeo qualquer. Don't Need Your Love, com Faith Evans. Produção, Havoc, Mobb Deep, Dr. Dre. The Game. Gravei essa música no meu primeiro dia na Interscope, indo comprar um colchão. Escrevi dentro de um carro alugado. Isso foi logo depois de eu ter sido baleado, em outubro de 2001. Gravei a música ainda com curativos ensanguentados. Minha voz estava comprometida por causa do tiro no peito e nunca regravamos. Dre quis manter a voz crua, natural. Quando tentamos regravar anos depois, Dre disse: "Não, assim está perfeito." A faixa virou uma das minhas favoritas. Havoc. Admito que perdi o projeto. Eu costumava depender dos engenheiros para tudo. Comecei a montar meu próprio estúdio e alguns arquivos se perderam na bagunça. O Dre recriou perfeitamente o beat. Parece que ninguém tocou em nada, de tão fiel. Aceitei dividir os créditos com quem melhor do que o melhor produtor do mundo para mexer nisso. Church for Thugs. Produção, Just Blaze. The Game. Mal lembro dessa sessão. Foi em Nova York, no estúdio Baseline. Just Blaze colocou o beat, eu escrevi no canto e gravei tudo em 30 minutos. Era a primeira vez que eu trabalhava com o Just Blaze. Ele ficou impressionado com o resultado. Angelo Sanders. A música fez Dre, Jimmy Iovine e todos perceberem o potencial do Game. Just Blaze nos deu 6 beats incríveis e Game matou esse. Foi o começo do relacionamento com a G-Unit, mas não foi uma música do 50. A faixa veio da equipe do Game. 50 só ajudou no refrão como apoio. Put You on the Game. Produção, Timbaland. Coprodução de Danja. Angelo Sanders. O Timbaland estava em alta naquela época. Bom, o Timbaland sempre está, então tivemos que correr atrás dele. O problema é que a gente já tinha singles, mas queriam mais um grande sucesso, eu pensei. Não consigo imaginar ninguém melhor que o Timbaland. O empresário do Game, Jimmy Henchman, foi fundamental para conseguir isso. Era engraçado, porque o Timbaland aparecia no estúdio tipo 2, 3 da manhã, direto do clube. No começo, a gente não entendia, porque era a nossa primeira vez trabalhando com ele, mas ele absorvia o que estava acontecendo na rua e levava isso para o estúdio. E foi aí que nasceu Put You on the Game. Start from Scratch, com Marsha Ambrosius. Produção, Dr. Dre e Scott Storch. The Game. Eu fico bêbado no estúdio toda noite, mas nem toda noite eu faço uma música como Start From Scratch. Gravei essa música sozinho no estúdio. Quando é de verdade, sai rápido. Se você está falando da sua mãe, filho, traumas, as palavras simplesmente vêm. Só precisa se preocupar em rimar. Era uma daquelas noites em que me senti sem saída, confuso sobre meu futuro. Meu melhor amigo, Billboard, tinha acabado de ser assassinado e eu estava com um buraco emocional. Então coloquei tudo na música. Marsha Ambrosius. O Dre me mandou a música. Eles já tinham um refrão, mas não estavam sentindo firmeza, só gostavam da ideia. Ouvi os versos do Game e senti que era uma história real, cheia de emoção. Entendi meu papel como se fosse uma atriz recebendo um roteiro solto e tendo que interpretar. A intensidade da música transparecia mesmo sem conhecer o Game pessoalmente. The Documentary
Produção: Jeff Bhasker, coproduzida por Jeff Reed. The Game. Com o Dre é tudo no esquema. Ele entra no estúdio com um copo de Hennessy na mão, olha e fala, "Game time." E eu, "Fala, Doc." Isso traz confiança porque ele sempre entrega os beats. Você só precisa fazer sua parte. Uma lição que aprendi com ele é nunca mencionar datas nem marcas específicas nas letras. Ele quer que as músicas sejam atemporais. Lembro que falei de umas situações com o Ed Lover e pedi os áudios da entrevista para usar. Sobre a linha do Maybach, que muitos pensaram ser indireta ao Jay-Z, eu expliquei, não era para ele. Era sobre o Ja Rule. Todo mundo sabia que a gente tinha treta. E ainda disse, se eu quiser citar alguém, eu digo o nome mesmo, sem subliminar. Não tô nem aí. Mas não foi para Jay-Z. Running com Tony e Ayo. Produção high-tech. The Game. Eu já tinha feito meus versos em Running, mas ainda faltava um. O Tony Yeo tinha acabado de sair da cadeia, então liguei para ele e falei, preciso que você entre nesse som. Ele topou na hora. A G-Unit estava em alta, e ele tinha perdido os álbuns de estreia do Buck e do Banks, então queria marcar presença. No More Fun and Games, produção Just Blaze. The Game. Fiz essa na mesma noite que Church for Thugs. Gravei uma, depois fui direto para essa. Just Blaze é um daqueles produtores que te dá ideias enquanto você grava, o que deixa tudo mais fácil. A batida tinha sample de NWA e foi feita especialmente para mim. Eu tava felizão de trabalhar com ele, tipo, caramba, esse é o produtor que o Jay-Z sempre chama gritando Yo Just. We Ain't, com Eminem. Produção Eminem, coprodução de Luiz Resto. The Game. Fui para Detroit passar 5 dias com o Eminem. Ele me deu 5 beats, gravei em todos, mas We Ain't foi o melhor. Eminem tem um jeito todo dele. Chega de moletom, tênis, boné e... Taco Bell. Ele ouve, fala, você gostou dessa? Manda ver. Depois ele vai pro canto e começa a rimar como se estivesse numa cipher com 5 pessoas, mas é só ele. Ele escreve girando o papel, de dentro para fora, uma doideira. Todas as vozes do refrão são dele. O cara é tipo o Ed Murphy do rap, um gênio. Where I'm From, com Nate Dogg, produção, Focus. The Game. Quando ouvi o beat, a primeira coisa que pensei foi I'm a BLOOD. Escrevi o refrão já pensando no Nate Dogg cantando. Special, com Nate Dogg. Produção, Needles e refrão escrito por 50 Cent. The Game. A voz que fala no início é do Dre, ou do 50, não lembro. Faz tanto tempo que nem escuto mais a música. Estávamos no estúdio com o 50. O beat veio dele. Ele já tinha gravado o refrão e me deu o som. Eu tirei o vocal do 50 e coloquei o Nate Dogg no lugar. Don't Worry, feat. Mary J. Blige. Produção Dr. Dre e Mike Elizondo. Era para ser a Brandy na música originalmente. Mas o Jimmy Iovine falou, não quero meu rapper gangster numa faixa com a Moesha, não faz sentido. Então colocamos a Mary J. E ela destruiu. Eu só mudei umas linhas para se encaixar melhor com o estilo da Mary. Gravei super rápido, coisa de meia hora, quase um freestyle, mas o verso tem só umas 8 linhas. Like Father, Like Son, feat. Busta Rhymes, produção Buck Wild. The Game. Era óbvio que essa seria a última música do álbum. Falar do meu filho, não tinha como isso ficar no meio de um álbum cheio de som de gangster. Gravei essa faixa no mesmo dia das produções do Just Blaze. Fiz tudo tão rápido que deu tempo de compor essa também. Não tinha refrão ainda. Quando voltei para Los Angeles, o Busta estava no estúdio. Falei, Busta, preciso de um refrão para isso.
Mostrei o beat e, como ele também é pai, disse: eu tenho isso aí o dia todo. Quando ouvi o beat, só pensei no nascimento do meu filho. Foi uma experiência forte para mim. Eu não invento nada. Tudo o que eu falo nas músicas realmente aconteceu comigo. Não é para chorar ou se emocionar. É só minha vivência mesmo. Pessoal, o vídeo é esse. Se gostou, deixa o like aí para ajudar o canal. E parte 2 vai ser lançada logo. Se inscrevam-se no canal.